Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo da hora que o senhor e a senhora está nos ouvindo. E é uma alegria começar o segundo programa Prosas Sociológicas do ano de 2026. Em pleno carnaval. Em pleno carnaval. E um ano cheio de feriado, né, Zé? Esse ano 2026 vai ser cheio de feriados para nós. Jamais feriado bom era na Idade Média, 142. Hoje tem 11 só, então não está cheio de feriado, não. Não está, não, tem pouco. Tem pouco. Bom, vamos continuar, amigos ouvintes, no tema que iniciamos no primeiro programa. O Zé afirmou para nós que sociologia é uma ciência. Eu perguntei para ele o que era ciência, ele falou, calma, Jomar, nós vamos aprofundar ainda no que é ciência. Então vamos aprofundar hoje, Zé, vamos pensar em ciência, inclusive no tipo de ciência, né? Ciência biológica, ciência física, ciência humana, né? Então eu queria que você falasse um pouco da metodologia científica. Que status é esse que a sociologia tem que ter para ser uma ciência? Vamos aprofundar nesse tema hoje. Tá. Sempre lembrando, né, Jomar, que essa pergunta ela é, digamos assim, conectada com aquela primeira que você fez lá atrás, no programa anterior. O que é a sociologia? É uma ciência. Tá bom, mas e o que significa ser ciência? E sempre perseguindo a ideia de fronteiras, no sentido assim, de limites, diferenças. Programa passado, por exemplo, né, quando a gente foi pensar alguma coisa sobre isso, olha, a sociologia tem uma fronteira. Não é religião, não é conhecimento popular e não é filosofia. Não é senso comum, não é filosofia, não é um saber popular. É diferente disso. Então, vamos avançar nesse raciocínio pensando o que é uma ciência. Não é o que é sociologia. O que é uma ciência? O que é ciência? Eu diria o seguinte, numa definição genérica. 3 coisas são fundamentais. Se você retira qualquer uma delas, aquele saber já deixa de ser científico. 3 coisas. Toda ciência tem que ter um objeto. Toda ciência tem que ter um método para abordar aquele objeto. E terceiro, toda ciência já tem que ter estudado aquele objeto e tem que ter teorias acerca daquele objeto. Se falta qualquer dessas 3 coisas, não é reconhecido como ciência. Então, digamos assim, vamos pegar ponto por ponto desse. Toda ciência, qualquer que seja ela, ciências matemáticas, ciências humanas, ciências sociais, ciências biológicas. Toda ciência ela tem que ter um objeto cognoscível, digamos assim. O que é o cognoscível? Conhecível, pesquisável, observável. Ou seja, toda ciência tem que ter um objeto empírico, toda ciência tem que ter um objeto para fazer pesquisa, porque toda ciência tem que fazer descobertas. Se uma ciência não faz descobertas, ela não tem razão para existir. Se a ciência faz pesquisa, ela tem que fazer descobertas e ela tem que publicar as suas descobertas. E essas 3 coisas, ou seja, pesquisa, descoberta, publicação, é que exige que a ciência tenha objetos empíricos, ou seja, objetos que se prestem a isso, a serem pesquisados, a serem conhecidos. Aí a gente podia fazer um teste, só para ver se... Para entender melhor o que significa um objeto cognoscível. Por exemplo, a ufologia. A ufologia é uma ciência. Se a gente for levar a sério os nossos critérios, a gente podia perguntar, tá bom, qual é o objeto?
O UFO. Segundo a própria ufologia, o objeto dela é o OVNI. É o OVNI. O que é o OVNI? É o objeto voador não identificado. Está vendo? Esse não identificado já comprometeu a existência empírica dele. Se ele não é identificado, ele não é conhecível, ele não é observável. Você vê assim que todo relato ufológico ele envolve o problema da prova. E a ciência até hoje tem tantos meios de provar, né? Uma câmera fotográfica, sei lá. Um disco voador nunca aparece para uma multidão, sempre aparece para alguém solitário, em algum lugar. Está vendo? A ufologia não é uma ciência, segundo a definição dela própria, objetos voadores não identificados. Pensemos agora, Joamar, só para a gente sempre lembrando no caráter empírico do objeto da ciência, a astrologia é uma ciência. Está vendo? Só para lembrar, não estou falando de astronomia. Uhum. Astrologia, o Sagitário, Leão. Digamos assim, o objeto da astrologia seria a relação entre os astros e o astral. E a vida, né? Particular, sim, tal, namoro, casamento, isso, tudo quanto há. Isso é astrologia. A astronomia, que é ciência, está vendo? Você pega pelo nome, né? Astronomia, lei. Uhum. O objeto da astronomia são as leis que regulam o movimento dos astros, o que te permite compreender por que a Lua gira em torno da Terra, que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra que... Astrologia poderia ser um conhecimento popular, né? Alguma coisa assim, que veio de muito tempo atrás. Eu não sei o que é. Ciência, não. Eu sei que não é ciência. Tá. Portanto, quando um sociólogo fala, ele não está fazendo previsões, desse ponto de vista da astrológico. Veja bem, a astronomia é uma ciência porque ela tem um objeto, a astronomia, ela tem um objeto, embora muito complexo, mas que pode ser pesquisado. Ou seja, as leis que regulam o movimento tanto é que as eclipses dos são astros. previsíveis. Exatamente. Está vendo? Isso significa que a astronomia é diferente da astrologia. É diferente em quê? Uma é ciência, a astronomia. Ela tem um objeto observável. Claro que você tem que ter equipamentos cada vez mais sofisticados para observar esse objeto, mas ele é observável. É diferente da relação entre o astro, o lugar que ele está, o movimento que ele faz, e o astral, e o seu destino. E outra comparação, você já mencionou isso no programa passado, nós estamos falando para ser ciência, precisa ter um objeto empírico, conhecível. A teologia. Veja bem, Deus não existe para a própria teologia. O que existe são as criaturas divinas. O universo. Deus, ele não existe, ele é. Portanto, Deus não é um objeto. Deus é mistério. É incognoscível. Portanto, ele não é conhecível. Não é observável. Portanto, a ciência, ela nada, absolutamente nada tem a dizer sobre Deus. Nada, nem nada. Se eu disser alguma coisa, eu já vou dizer. Por quê? Porque Deus não é um objeto no sentido científico. E a outra coisa, Joamar, é que toda a ciência ela tem que... O objeto dela, ele não basta ser conhecível, ele tem que ser. Mas, além disso, ele tem que ser inconfundível. Aí você pergunta assim, inconfundível com o quê? Distinto. Pois é, mas de quê?
De outros objetos. Que já é objeto de outra ciência. Ah, tá. Por exemplo, cada cientista é especialista em um objeto. E isso, Jomar, cria essa ideia de que cada cientista tem um objeto, portanto, cada cientista é especialista naquele objeto. Isso cria outro tipo de fronteira epistemológica, que a gente podia chamar das fronteiras internas. Uhum. Quanto mais avança uma ciência, quanto mais ela progride, quanto mais conhecimento ela acumula, mais ela se fragmenta em micro-objetos. Você pensa assim, a medicina é uma ciência, mas ela tem objetos cada vez mais micro, e, portanto, cada tipo de médico é especialista num determinado objeto. Está vendo? A medicina estabelece fronteiras internas. O Congresso de Oncologia, o Congresso de Cardiologia, e por aí vai. Está vendo? Quanto mais a ciência avança, mais ela se fragmenta e mais ela estabelece fronteiras internas. Está vendo, Jomar? Só para antecipar uma ideia. Isso acontece com a sociologia. Existem muitas sociologias. Especializações. Muitas. Cada uma com seu micro-objeto. Por exemplo, existe uma sociologia do trabalho, que é diferente da sociologia do lazer. Mas existe uma sociologia do lazer, interessantíssima. Existe uma sociologia da cultura. E não é antropologia. Porque é um modo diferente de abordar a cultura. Método é diferente. Por exemplo, a indústria cultural é um objeto sociológico. A sociedade do espetáculo, a cultura como espetáculo, você produzir espetáculo para centenas de milhares de pessoas, para a massa, isso é da sociologia. Existe uma sociologia da arte, existe uma sociologia da educação, uma sociologia da religião. Que a sociologia da educação não é educação, que é outro objeto. A sociologia da educação, eu costumo afirmar isso, às vezes, quando estou discutindo o que é educação. A sociologia da educação é a educação vista pelos sociólogos. Assim como você pode ter uma antropologia da educação, uma economia da educação. Entendi. Está vendo? Eu estou querendo dizer agora o seguinte: existe uma sociologia da educação. Como assim? Sociologia, existem revistas, a sociologia da educação tem seus clássicos, tem seus intelectuais, tem seus congressos. É uma sociologia, um subcampo da sociologia. Existe uma sociologia da juventude. Existe uma sociologia do conhecimento. A gente já comentou isso aqui outras vezes, por exemplo, o conhecimento científico até meados do século XX era produzido por gente branca, rica, masculina, tá vendo? Isso é uma sociologia do conhecimento. Existe uma sociologia do urbano, que é diferente da cidade. Assim como existe uma sociologia do suburbano, e assim como existe uma sociologia rural. Está vendo? O que isso significa? Cada sociólogo desses tem o seu objeto específico. Está vendo? Isso representa aquilo que a gente estava falando de fronteiras internas, fronteiras epistemológicas. Cada subcampo desses tem seus clássicos, seus livros, suas revistas, seus congressos, seus intelectuais. Pensa noutra fronteira decorrente dessa. Quer ver, digamos assim, a sociologia, e nós vamos clarear isso no próximo programa. A sociologia se interessa por tudo que acontece na sociedade. Lembra do objeto? Toda ciência tem um objeto. Qual é o objeto? Da sociologia. Dentro da sociedade.
Está vendo? Que é a sociedade, que está na sociedade, o objeto da sociologia, ninguém tem dúvida disso. Não está na natureza. Uhum. Não está no universo, segundo o que os astrônomos estudam. O objeto da sociologia, ele está na sociedade. Mas aí a gente pergunta assim, a sociologia se interessa por tudo que acontece na sociedade? Não, senão o sociólogo não seria um especialista. Por exemplo, isso nos remete a uma diferença interessante. Fronteira mesmo, limite. É claro que toda fronteira é transponível, inclusive as dos Estados Unidos com o México. Mas, por exemplo, existe uma fronteira existem outras ciências sociais, existem outras ciências humanas, e cada uma tem seu objeto. Por exemplo, a geografia... Geografia social. É o espaço. Não, a geografia. O espaço. Está vendo? Mas o espaço da geografia não é a natureza, é o espaço ocupado pelo homem. A economia é outra ciência social. Qual é o objeto dela? O mercado. Está vendo? Não existe mercado sem sociedade. Mas sociólogo não estuda o mercado, porque isso já é do economista. A história é uma ciência humana e social. O seu objeto é o passado. Essa é a grande vantagem da história, você estudar o que já aconteceu. Senão, o que está acontecendo é diferente. Complicar a sua análise aí para Popper, história não é ciência, porque o objeto não pode ser conhecido só através de interpretações daqueles que escreveram, deixaram objetos. É isso. O homem, onde passa, deixa vestígios de sua existência. Tá vendo? Pensa assim, Jomar, de onde vem a nossa curiosidade com o passado? Uhum. Por que o homem do presente quer conhecer o passado? Busca compreender o passado. Isso tem várias razões. Uma delas é o seguinte, talvez seja um desespero de não cometer os erros já cometidos no passado. Por isso a história é importante. Se todo mundo soubesse história, a gente falou no programa passado que todo mundo tem que ter uma noção de lógica. Teria que ter uma noção de história também. Né? História, ou seja, conhecer o passado nos cria a possibilidade de cometer erros novos. Mas imagina que a história é escrita pelos vencedores. E aí? Pois é, mas é por isso que existe a historiografia. Toda a história é uma representação do passado. A história, como ciência, quando ela visita o passado, ela lida com fontes e documentos. Os documentos são selecionados. Exatamente. E aí... Gente, só lembrando aqui uma coisa que me marca muito é o seguinte, você estudou história, a expansão do Império Romano, depois a invasão dos bárbaros, e do ponto de vista dos bárbaros. Tá vendo? Por isso é que é possível, João Mar, fazer pesquisa histórica. Quer dizer, tentar descobrir, né, qual a visão dos bárbaros. Porque a história significa você tentar voltar ao passado naqueles vestígios que ele deixou. E isso vai te permitir fazer descobertas sobre as narrativas que tem sobre o passado. Porque aí você tem razão, a história é a história dos vencedores. A gráfica dos vencidos foi quebrada. Os livros dos vencidos foram queimados. O que é ensinado na escola é uma seleção, o currículo é uma seleção. Mas a história é o passado. Claro, é possível fazer uma história do presente? Mas também é possível fazer uma história do passado, mas a diferença dos dois objetos é passado e presente. O sociólogo é do presente. A antropologia é a cultura. Não existe cultura sem sociedade. Mas a cultura é objeto da antropologia. O direito, as leis, a política. Não estou falando da ação política, mas da política como ciência, o Estado. Agora tem até as ciências do Estado, é um curso que existe na UFMG, talvez já tenha 10 anos que foi criado, ciências do Estado.
Você não tem ciências da empresa, administração de empresa. Então, ciências do Estado é um curso de graduação voltado para formar o profissional do Estado. É diferente de ciência política. A psicologia, a mente, a demografia, as populações. Está vendo? Nós estamos falando de ciências humanas e sociais que têm um objeto conhecível diferente da sociologia. O outro critério que define uma ciência é método. Não há ciência sem método. Como assim? O objeto não é diferente? O método para estudar... Então, você tem que ter um método específico para estudar aquele objeto. E terceiro, primeiro é preciso ter um objeto, segundo é preciso ter um método compatível com o estudo daqueles. Pensa na compatibilidade. A biologia, laboratório. A sociologia não tem laboratório. Está vendo? Você não reproduz os eventos sociais em laboratório. Você tem que estudar os eventos. Está vendo? Isso muda do experimento para a observação. Está vendo? Cada objeto vai exigir um tipo de método, e da aplicação daquele método ao objeto vão surgir as teorias. Toda ciência elabora teorias para interpretar suas descobertas. E ela publica essas descobertas, expondo-as à falseabilidade. Se elas são falseáveis e não são falseadas, então elas vão ganhando validade, mas nunca vão se tornando verdadeiras. Uma teoria científica pode ter uma existência de 500 anos, mas isso não dá a ela o status de verdadeira. Ela é válida. O dia que ela for refutada, ela perde a validade e vai ser substituída por outra. Ou seja, só é ciência, Jomar, aquele conhecimento que tem um objeto empírico, que é produzido com base em métodos e comunicado em forma de teorias refutáveis. Isso é uma ciência. Se a sociologia é uma ciência, ela é desse território. Ela está dentro, digamos, de uma determinada fronteira e ela cria dentro dela outras fronteiras. Fronteiras que têm sido diluídas a partir do pós-guerra, mas essa diluição das fronteiras nós vamos tratar em outro programa, porque, por enquanto, a ideia é pensar quais são as fronteiras da sociologia com outros saberes. Interessante, né? Porque, só como um exemplo disso que você falou, a ciência não ter verdade definitivas, a ciência que começou, né? Tudo, a ciência da física, e tida como a mais exatas da ciência, a exata não é um bom termo, mas mais precisa e tudo, teve um auge assim com as leis de Newton. E acharam que, não, descobriu agora, então, beleza, um sucesso tremendo em previsão. Mas aí veio Einstein e refutou as leis de Newton, mostrando que a validade dela era só para velocidades baixas, as nossas velocidades. Para velocidades perto da velocidade da luz, as leis de Newton começam a perder validade. Tem que ser outras leis, né? As leis da relatividade. Então, a ciência vai avançando assim, né? Você descobre, inclusive, limites para as teorias. As leis de Newton não foram invalidadas, mas passaram a valer só para baixa velocidade, desconsiderando alta velocidade. Para alta velocidade, você vai ter que usar outras leis. Isso é igual, Jomar, na química, Lavoisier e a termodinâmica. Lavoisier tinha aquela premissa, né? Nada se cria, não houve criação, então não há criador. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aí vem a termodinâmica e mostra que vai dizer o seguinte, olha, o processo de transformação, quando você pega a floresta e transforma em carvão, vai só perder você tem uma dissipação de energia, portanto, é verdade que nada se cria,
Mas também é verdade que o processo de transformação é um processo de destruição. Tá vendo? É assim que progride a ciência. Porque se a teoria de Lavoisier fosse tomada como verdade, então ela não seria questionada. E não sendo questionada, ela não seria superada. Tá vendo? Interessante que, por não se questionar as ideias de Aristóteles, que ficaram válidas por mais de 1000 anos, a ciência não avançou. Até que teve começou a fazer experiência, né, Galileu Galilei, e começou a questionar. Ora, Aristóteles não estava tão certo assim não é bem assim não. E quase perdeu a cabeça, né, porque começou a questionar. Né? É muito legal, muito bom. Obrigado, Zé. Semana que vem a gente volta avançando um pouco mais a respeito do conhecimento da sociologia. Nesse episódio, a gente avançou no conhecimento de ciência, né, mostrando que precisa de um objeto, de um método e de publicações de teorias que possam ser falseadas.